ir mais alto, né? Ir para um nível muito mais elevado, o nível espiritual que Deus deseja que você e eu alcancemos. E para que isso possa fluir na sua vida, na minha vida, é necessário a gente ouvir os ensinamentos do Senhor e aquilo que Ele quer que você e eu nos moldemos à sua palavra. Você achou? 1 de Coríntios está aí na tela. Vamos ler então a versão da tela. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Você tem a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nascemos de novo, nós estamos agora como novas criaturas. Dentro de nós habita o próprio Cristo, o Espírito Santo. João diz que o Espírito Santo faz em você morada, casa. Na antiga aliança, essa morada, essa casa, era esse lugar, era chamado de tabernáculo. E a presença de Deus, a presença do Espírito Santo ficava num lugar chamado Santo dos Santos. Mas Deus, através da obra consumada de Jesus, queria um relacionamento mais íntimo com você. Por isso Ele tira essa presença da casa e coloca dentro de você. Ele diz que rasga o véu de cima a baixo e diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito, e Ele vai habitar agora dentro de vocês. E esse Espírito vai levar você a um nível muito maior, a um novo nível. E é isso que nós desejamos que você alcance. Você saia daquela condição carnal, né? Se você chegou aqui pela primeira vez, você é natural, isso é normal, fique tranquilo. Mas a fé vem pelo ouvir, diz a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, né, nós entendemos o que é sair da esfera carnal e prosseguir para o nível espiritual. Para esse homem e essa mulher que tem a mente de Cristo, que não está mais vivendo alcançando problemas e vivendo problemas. Não, ele está vivendo na dimensão do Espírito. É isso que Deus quer que você faça. Você saia dessa dimensão humana e comece a viver a dimensão do Espírito. Porque vivendo a dimensão do Espírito, você não vai estar preocupado com dinheiro, você não vai estar preocupado com saúde, você não vai estar preocupado com filhos, você não vai estar preocupado com a sua vida. Por quê? Simples, eu vou te responder. Porque se o Espírito Santo está governando você, todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo. E você vai crescendo, você vai aprendendo com o Espírito Santo. A mente de Cristo vai revelando a você os propósitos maiores que Cristo tem com você. As coisas da vida são secundárias. E Ele sabe que você e eu precisamos. Mas Ele não quer que você e eu fiquemos agarrados a essas coisas. A bens, a patrimônios, a preocupação, a estresse, a nada nesta vida, mas que a gente descanse. E quando a gente descansa e crê, e entrega, e se rende, diz, olha, eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa semana eu estava lendo Neemias.
Não é esse o texto que eu vou ler com você. Neemias, quando estava reconstruindo juntamente com Esdras a nação de Israel novamente, estavam muito abatidos, estavam muito machucados, estavam muito estressados, estavam meio desiludidos, porque haviam passado 70 anos no cativeiro babilônico por uma ação do próprio reino de Israel. E aí Neemias e Esdras. Neemias, o homem que trouxe a restauração física da nação, dos patrimônios, dos bens, das coisas de Israel. E Esdras, o homem que trouxe novamente a revelação do novo nível. Trouxe para eles todo o enquadramento de uma vida de sucesso. E diz a palavra que o povo entendeu. E o povo prosseguiu naquele projeto que Deus havia elaborado para eles. E eles foram e caminharam para um novo nível, um nível de excelência, um nível de prosperidade, um nível de abundância. Agora, na nova aliança, você e eu precisamos estar sintonizados com o Espírito Santo. Como você está nessa conexão com o Espírito Santo? Como você amanhece o dia? O que você diz para o Espírito Santo? Porque se Ele é o teu guia, e a Bíblia diz que Ele vai guiar você a toda a verdade, toda é toda. Então você não tem que se preocupar com a sua saúde, com as coisas que estão acontecendo, com o quebra-cabeça que está de repente a tua história, e você está olhando assim e fala, essa peça não se encaixa. Eu já disse para vocês aqui, né, daquele quebra-cabeça que às vezes a gente está montando. Você lembra desse exemplo? Lembra disso? Então lembre-se sempre, sua vida talvez esteja nesse quebra-cabeça e uma pecinha não está montada ainda, não está se encaixando. Mas não fique preocupado. No final da sua história, todas as peças se encaixarão. Todas as peças da minha história se encaixarão. E o que eu e você precisamos fazer? Obedecer, responder, se submeter. Porque a nossa carne, o homem e a mulher carnal vão querer se levantar. Empinar o nariz e dizer, não, o controle é meu. É eu que governo as minhas finanças, sou eu que governo o meu trabalho, sou eu que governo a minha família, sou eu. Só que o eu está na área carnal. Mas você não é mais carnal, eu não sou mais carnal. Eu estou caminhando e vivendo na dimensão espiritual. Eu e você temos, a gente acabou de ler, a mente de Cristo. A gente não pensa mais como o mundo, a gente não está preocupado quem é que vai governar esse país, porque o governo da sua vida, o governo da minha vida, está no controle de Deus. Agora, para a gente chegar nesse nível, a gente precisa, é como se eu chegasse aqui, isso aqui fosse, né? Como Jesus falou para Pedro, né? Pedro, você quer vir até mim? Vem. E diz o texto que Pedro andou sobre as águas. É esse o nível que Deus quer que você e eu cheguemos. Agora, para que isso aconteça, você precisa estar sintonizado com o Espírito Santo. Vamos ler isso aqui? O seu espírito é a força vital mais importante dentro de você. Assim como um rádio sintoniza diferentes estações, o nosso espírito é um receptor que nos sintoniza com o Espírito de Deus. Isso é o padrão do novo ser, que é você. Mas você pode deixar uma interferência entrar nessa sintonia, e aí quem vai governar você é a carne.
Mesmo você sendo um crente. Mesmo você tendo nascido de novo. A carne vai governar você. Que está na esfera da alma, das suas emoções, da sua vontade, dos seus sentimentos, dos seus desejos. De tudo que diz respeito ao seu bel prazer. E a sua carne vai sempre conduzir você para esse mundo. Você pode dizer isso comigo? A minha carne vai me conduzir sempre para esse mundo. Dinheiro, poder, prazer. Agora o seu espírito vai conduzir você para um outro nível. Para uma nova dimensão, a dimensão do espírito, aonde você não vai falar como fala todo mundo. Você não vai pensar como pensa todo mundo. Você não vai viver como vive todo mundo. Por quê? Porque você e eu estamos nas mãos de Deus. Então não temos mais preocupação. Não temos mais nenhuma. Mas pastor, eu estou passando por um momento de enfermidade. Querido. A Bíblia diz que nessa terra, a gente não vai ser eterno. Desculpa, essa é a verdade. Ok? Não vamos ser eternos. Somente seremos, nessa terra, transformados para um novo nível. Qual é o novo nível? O meu ser e o teu ser será transformado num corpo incorruptível. Um corpo de glória. Essa é a promessa que Deus nos deu. Aí você pode falar, pastor, eu amo essa terra, você, eu e todo mundo. Porque a gente nasceu aqui. A gente nasceu aqui, fomos criados aqui para ser eterno. Quem desconfigurou a sua e a minha eternidade foi o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa matéria, ela volta ao pó. Eclesiastes diz que ao pó ela retornará. Mas de uma forma extraordinária, a obra consumada da cruz nos revela um corpo de glória que Cristo já estabeleceu para aqueles que estão nesse novo nível, um corpo que Ele recebeu ao terceiro dia, e Ele disse, olha, toquem aqui, vejam, sou eu mesmo, é esse mesmo corpo que vocês terão. Por isso que a gente não fica preocupado quando passamos para o Senhor. Sentimos sim a falta daquele irmão, daquela irmã, do parente, de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa. Mas se eles morreram em Cristo, e essa é a grande missão sua e minha, que todos os nossos parentes morram em Cristo, porque eles não morrerão, eles dormirão. Mas se não for ainda o dia de você estar ao encontro, descansando com Cristo, fique tranquilo, porque você vai ser curado. Eu vou ser curado. A Bíblia diz que a cura é instantânea. A Bíblia diz que o Filho veio para nos libertar. Então o que você e eu temos que fazer se estamos passando por um processo, por uma enfermidade temporária, um espírito de enfermidade? A gente tem que crer e declarar a nossa cura e descansar, porque a nossa vida está agora nas mãos do Senhor e dizer, eu sei que o Senhor é poderoso para me dar a cura. E descansar. Estou tranquilo. E viver tranquilamente. Porque eu estou nesse novo nível, eu estou sintonizado com o Espírito Santo. Com o Espírito de Deus. Olha essa sacada que o Espírito Santo está dando para a gente hoje, gente. Vamos ler?
Quando você escolher viver pelo seu espírito, sua alma e seu corpo se alinharão com o Espírito de Deus e cumprirão o seu propósito em sua vida. Sabe por que você às vezes fica tão cansado, tão estressado? Porque você não está cumprindo o seu propósito, você não está alinhado com o Espírito Santo. Aí você fica igual o povo de Israel, dando volta, dando volta, dando volta, dando volta. Final do dia você fala assim: ufa, estou cansado, estou estressado. Ó vida, ó céu, ó isso, aquilo outro. Mas se você estiver conectado com o Espírito Santo, você vai dizer no final do dia, graças te dou, Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor me levou, o Senhor me trouxe, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu supridor. Eu saí nesta semana para vários desafios e eu estou voltando para minha casa com as minhas mãos fartas do suprimento do Senhor para todas as necessidades da minha vida. Meu espírito e a minha alma, elas precisam estar sintonizadas com o Espírito de Deus. Aí você vai ter essa visão clara daquilo que Deus tem com você, daquilo que Deus quer através de você. Você não é o acaso. Você não existiu do nada apenas para você se casar, ser feliz, ter uma família, comprar um carro. Isso é secundário. O propósito maior está em Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então você e eu, para chegarmos a esse nível, a gente precisa descobrir. E como eu vou descobrir, Marcos? Me alinhando com o Espírito Santo. Qual é o propósito de Deus comigo? Qual é o propósito de Deus contigo? E aí, secundariamente, eu vou continuar trabalhando, eu vou ser mecânico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser dentista, eu vou ser arquiteto, eu vou continuar a labuta da minha vida, mas isso tudo é secundário, porque um propósito maior, através da minha vida e da minha profissão, que é Deus. Mas o mundo que jaz no maligno, quer te induzir ao erro e quer tirar você do foco. Você já reparou que quando um irmão levanta rapidamente, o que você faz? O que você faz? Olha, ele tirou você do foco. Percebe? A gente sai do foco rapidamente, por qualquer coisa. Um telefone que toca, a gente às vezes está no nosso devocional, orando, lendo a Bíblia, alguém entrou, uma criança chorou, qualquer coisa aconteceu, a gente rapidamente, parei meu devocional, vou dar atenção às coisas secundárias. É só comigo ou é com você também? Você percebe? É um treinamento contínuo que você e eu precisamos fazer. Decisão, diga, eu preciso decidir. Vamos lá? Portanto, se a alma não estiver transformada, quebrantada e submetida ao Espírito, jamais poderemos produzir verdadeiros frutos espirituais. Jesus diz em João capítulo 15, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o quê? Gente, eu ainda não cheguei nesse nível. Estou caminhando para lá. Mas a Bíblia é a verdade. Aonde está o erro? Na Bíblia ou em você ou em mim? Ou em nós?
Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Mas se a gente não está alinhado a essa conexão, eu lembro que no passado os rádios tinham um botão de deslizar. E até você chegar na rádio que você queria ouvir, hoje não, né? Hoje você sintoniza digitalmente. Mas a rádio queria ouvir, até você chegar na rádio, vai fazendo um barulhinho, lembra? Aí, aí daqui a pouco, oi, bom dia, boa tarde, né? Rádio Relógio Federal, seja muito bem-vindo à rádio, pronto. Você tinha sintonizado a rádio. É assim a sua vida, é a minha vida. Diga escolhas. Efésios capítulo 4 diz assim, ó. Elas, vamos lá? Elas me levarão a um novo nível de crescimento diário. Efésios 4,13 diz, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé, quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, a fim de que Cristo ocupe completamente o nosso ser. Quanto de Cristo tem aí no teu ser? Total, parcial, 50%? 60%. Para você chegar a esse nível que Deus deseja para a gente, e eu quero acelerar esse processo na tua vida, a gente está há 16 anos falando isso com você. Você precisa se render a Cristo completamente. Pastor, e o que vai ser de mim? Fique tranquilo. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai desfrutar de coisas que você ainda nunca vivenciou. Não só na esfera humana, não, porque Deus é um Deus de abundância e Ele também vai concretizar na sua vida secular, mas numa dimensão que você vai falar assim, uau! Você quer isso para você? Nem todo mundo quer, né? Nem todo mundo levantou a mão, e eu respeito a sua decisão, porque para você chegar a esse nível, você tem que morrer, para que Cristo viva em você. Eu quero morrer. Eu não quero mais o velho Marcos, que de vez em quando ele quer ressuscitar. É a minha alma, querendo falar mais alto. É a minha vontade, são os meus desejos. Sou igual a você, mas eu decidi, escolhi, que eu quero ser totalmente, completamente impregnado por Jesus, dominado por Jesus. Porque até agora, querida, querido, as escolhas que eu fiz, nem todas foram assertivas. Algumas deram certos, mas nem todas. Sabe por que nem todas? É porque Cristo não queria? Não, claro que não. Quantos dias Cristo queria levar o povo do Egito à terra prometida? De 11 a 15 dias. Demorou quantos anos? Foi culpa de Cristo? Não! Foram as escolhas. Cara, uma estrada que duraria 15 dias para chegar ao seu destino, teve que uma nação inteira ser reciclada. Eu não quero ser reciclado, eu não quero ser a próxima geração, eu quero ser a geração que vai dizer, oh Senhor, eis-me aqui. Se você quer, vamos junto. Meu pai diz que o bonde
antigamente não parava. Não tinha estação. O bonde é semelhante ao VLT. Alguém já viu o VLT no centro do Rio? Só que o VLT hoje tem estação, né? O bonde, ele não parava nas estações, ele dava uma meia travada. E o maquinista vinha lá, dava uma segurada, e aí você tinha que vir dar aquela corridinha e pá! Segurava no balaústre, né? E subia no bonde, tanto é que era tudo aberto. E ele também não corria tanto, né? Para não machucar ninguém. Eu estou nessa vibe agora, querido, eu estou andando, eu estou correndo. Você quer vir? Vem, vem. Eu vou te ensinar. Agora vem, vem, vem. Eu não estou mais com tempo de ficar, oh meu queridinho, faz favor, vem, vem. Não, vem, vem, vem. Não dá tempo. O reino está com pressa. Jesus está voltando. Eu estou vindo, oh, vem, vem, vem. Quer vir? Vem comigo, vem comigo. Agora tem crente que fica no mimimi a vida toda. Quantos anos você tem de crente, irmão? Não, meu cartão de membro. Tanto é que eu acabei com esse negócio aqui na igreja. Está carimbado, eu tenho 20 anos de nova vida. Eu conheci o fundador dessa igreja. Parabéns, foi um excelente homem, eu também conheci. Ele cumpriu o seu propósito. Combateu o bom combate, acabou a carreira. E agora? Está aguardando o soar da trombeta. Agora a gente precisa prosseguir. Você precisa prosseguir. Porque se você ficar olhando para a economia, ficar olhando para quem vai ser o ministro da Fazenda, ficar olhando para o que está acontecendo no Japão, nos Estados Unidos, no mundo, o mundo jaz. É isso aí que ele tem para você. Nada mais. Você pode dar um amém por isso? Deus criou meios, através da graça, para que você avance. Alguns teólogos chamam isso de disciplina espiritual. Isso não vai salvar você, porque quem salvou você foi Jesus. A obra já foi consumada. Agora, esses meios, essas disciplinas, vão te ajudar nesse processo. A gente vive num mundo hoje que a maioria das coisas estão nos envolvendo. São netos. Pastor, o senhor é contra neto? Não, estou querendo os meus. São filhos. O senhor é contra filho? Não, tenho 2. Mas eu não posso colocar nada físico acima dele. Se filhos são herança, eles não são meus. Eu estou cuidando deles para alguém que me emprestou. Os netos não são meus, são dos meus filhos. E eles precisam também cuidar dos seus filhos. E eu tenho que curtir os meus netos como avô. E não substituir a paternidade e a maternidade dos meus filhos. Mas eles não são meus. O que você faz quando o seu filho nasce? Você traz ao altar, né? Quando você apresenta aquele bebê ao Senhor, você está dizendo, Senhor, tu estás me emprestando, mas ele é teu. Eu não vivo para ele, eu vivo para ti. Mas o mundo faz a gente se envolver com as coisas dessa vida. E o que é mais importante para um pai e para uma mãe, depois que nasce um filho? Né? Tem casamentos que até acabam depois que nasce o filho. Tem mulheres que botam o bebê no meio entre ela e o marido. Mãe, nunca faça isso.
Porque botou no meio, vai dividir. Porque a criança já começa, bota o pezinho para cá, bota o pezinho para lá, sente o cheiro do mamar da mãe, já vem igual, né? Por natureza, já vem dando aquela cabeçada assim, porque ela quer sobreviver. Tem pais que vão dormir no sofá. Meu irmãozinho, não faça isso, pelo amor de Deus. Ah, pastor, ele está dodói. Sim, quando o meu estava dodói, ficava ali, né? É seu filho, você quer cuidar. Mas depois está bom, está bonzinho, é no bercinho dele, é no quarto dele ou dela. Que senão vai ficar a vida toda dependendo de você. E ele precisa crescer, é igual o bebê espiritual. Já viu aquele irmão? Ora por mim, minha irmã. E você não sabe orar, por quê? Estou fraco, estou fraco. Que negócio é esse? Diga ao fraco, eu sou forte. Que crente que não sabe orar, meu irmão? Que é templo do Espírito Santo. Que é orar? É falar com Deus, do seu jeito, e crer. Ponto final. Agora o crente bebê fica a vida toda, ore por mim. Vai lá em casa, vai fazer uma faxina espiritual lá em casa, porque você é do poder, Moisés. Aí você, não é não? Por que eu tenho que orar a sua casa? Por que você não ora? A casa é sua. Ora você. O poder que está em mim está em você. Impõe as mãos lá no seu quarto, na cama do seu filho, no travesseiro do seu filho, na sua vida. Meu irmão, e mete bronca. Unta aquilo lá com óleo. E fala em nome de Jesus, não é na sua força, não é na minha força, eu não sou melhor do que você, é na força do Senhor Jesus Cristo, e é no nome dEle que demônios, que enfermidade, que tudo vai sair da tua casa. Crente que vai para esse nível, ele para de ficar nesse de mimimi, disso. Ah, ô vida, ó céu, meu salário não dá para nada na minha vida. Oh, meu Deus do céu, Jesus, o que é isso? Não. Ele está assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Ele diz, 1.000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu fui detonado lá na empresa, não tem problema não, porque maior é o meu Deus. Ele tem um plano melhor, Ele tem um emprego melhor para mim, e eu estou disponível para fazer o melhor por Ele. Eu não fico lamentando. Quem te colocou nessa empresa? Pô, meu conhecimento. Sabe quem te colocou lá onde você está? Se você ganha bem ou não, foi Deus. Deus. Se você virou um empreendedor de sucesso, sabe quem te deu a inteligência para você ser esse empreendedor? Deus. Foi Ele. Porque Ele quer o seu bem. Então Ele te deixou meios para você ter esse upgrade. Você já conhece, vou só relembrar, tá bom? Tem muitos. Eu preparei alguns. A leitura da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para o meu caminho. Paulo dizendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz, até a minha chegada, aplica-te a leitura, ao ensino, exortação é ensino também, tá? E ao ensino. Eu já disse essa frase para você, vou repetir. Jesus falou isso claramente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento liberta.
Agora veja o que você está lendo. Veja quem é o autor. Veja qual é a versão da Bíblia que você está lendo. Se você não tem um conhecimento teológico muito ampliado, a melhor versão para você hoje, ao meu ver, você pode escolher, são duas. É a NVI, essa é um pouco rebuscada, Nova Versão Internacional, ou a Bíblia Viva, que deve estar uns 15 a 17 reais na Amazon. Bíblia Viva, que tem a linguagem muito tranquila para você entender a Bíblia. A Bíblia não é um bicho de 7 cabeças, até porque Jesus quer que você entenda a verdade que está inserida ali, porque é Ele falando com você. Então, conhecimento, você pode dizer isso comigo? Conhecimento liberta. Existe uma passagem em Atos dos Apóstolos que diz o seguinte: a igreja ouvia Paulo pregando. E quando Paulo pregava e falava qualquer texto, a igreja, se não me falha a memória, acho que era de Bereia, não tenho certeza, mas acho que sim, confrontava aquilo que Paulo estava falando com a palavra. Eu não sou a voz da sabedoria. Eu posso errar uma versão. Eu posso errar um versículo. E você precisa... Ih, caramba, pastor Marcos esqueceu ali o versículo. Um dia desse, minha esposa no carro falou assim, ó, você substituiu Estevão por Filipe. Falei, ninguém falou nada, né? E todo mundo aplaudiu. Né? Mas eu falei que um fez uma coisa, quando na verdade ele não tinha feito aquela mesma coisa. Os dois eram diáconos, né? Os dois serviam a igreja. E é importante você ter o conhecimento. Eu não sou os 66 em pessoa. A gente precisa ter sempre a verdade absoluta nas nossas mãos e confrontar a verdade com aquilo que a gente está ouvindo. Ah, mas foi o fulano de tal, ele está na mídia. Será que ele está na mídia? Mas ele está na mídia da terra ou na mídia do céu? Pergunta ao seu irmão, fulano está na mídia da terra ou na mídia do céu? Ele pode estar muito bem aqui na mídia da terra, bombando, agenda poderosa. Ah, pastor Marcos, eu tenho que trazer fulano de tal aqui. Mas você sabia que ele pede não sei quanto de cachê? Querido, eu não pago. Eu não pago. Desculpa. Não, que cachê? De graça recebestes, de graça dai. Boa medida, sacudida, transbordante vos darão. Eu posso dar uma oferta. Mas esse negócio de cachê, valor para pregar, valor para pagar, valor para cantar, estou fora. Senão vou viver como o mundo vive. Você sabia que todo show que a gente ouviu aí nas emissoras, o Estado paga? Não é o Estado não, você. Pagou lá de Copacabana, eu paguei? Todos nós pagamos. Todo mundo diz que foi de graça, né? Foi de graça não, alguém pagou. Então, querido, a gente precisa ter esse conhecimento. Nem sempre, às vezes, o cara está na mídia da terra, está na mídia do céu. Aí você é adorador, pastor, adorador, adorador, adorador. Adorador. Aí eu vou ser adorador. Hã? Se é contra, Marcos, não sou a favor. Respeito quem paga, mas eu não pago. A gente precisa ter ciência de muitas coisas.
A leitura da palavra de Deus é essencial. Outra coisa, oração. Olha o que diz aqui Filipenses 4:6. Você pode ler comigo? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Quem tem que saber da tua vida? Sou eu? Quem é? Deus. Ele fala com você. Olha, querido, para Deus usar alguém para falar contigo, tu está muito sem sintonia. Lembra de Balaão? Quem lembra de Balaão? Deus precisou usar uma mula para falar com ele. Só que se você for ao texto, Deus já havia falado com Balaão quantas vezes? Mais de 3. Só que pela dureza do coração de Balaão, porque ele gostava de grana, ele falou, o cachê é bom. Ele foi. E aí no meio do caminho, estavam na lei, a mula, amiga de Balaão, falou para ele assim, cara, não vai não. Faz isso não. E ele, vapo, não. Gente, estava cegão. Então Deus não precisa mandar um profeta para você não, porque Ele já se revela pela maior profecia com você, que é a palavra dEle, é a melhor profecia. Não, tem que ir lá na casa da irmã menininha, da irmã pequena, né? Da irmã santinha, tem sempre um nome assim, hiper, né? Estranho. Por que que você tem que fazer isso? A palavra fala com você. Quanto tempo você está dedicando-se a ouvir Deus falar com você? Diariamente. Quanto tempo você está descansando? Porque se você ora, se você fala com Ele, você não vai ficar preocupado com o futuro. Depressão é preocupado com o passado, né? Estresse do passado. Ansiedade, preocupado com o futuro. Você já reparou? Todo mundo, se bobear, está preocupado amanhã com as contas que vai pagar. Só que a Bíblia diz para você o quê? Não, e ele diz mais, Jesus disse, né? O que que Jesus disse para a gente? Basta cada dia o seu? Não, eu não sei se eu vou chegar amanhã. Eu quero viver muitos anos com minha esposa, mas eu não sei. Então eu vou viver o dia de hoje. Mas a gente está sempre preocupado com o amanhã. É o IPVA, é o IPTU, né? Morador de Bangu acho que não paga ainda IPTU, né? Paga? Voltou a pagar? Não pagava, né? Eu lembro que eu morei em Bangu um período, né? Mas então, é IPTU, é IPVA, é a escola da criança, é a creche, é a lista que vem do colégio, né? Já está todo mundo preocupado, a matrícula da criança que vai fazer, né? Isso é ansiedade. O que você tem que fazer? Lançando sobre ele toda a vossa... E o que vai acontecer? O que diz o texto? O que diz o texto? Estou fazendo a pergunta. Sou eu que estou dizendo, não. É Ele que vai cuidar de você. O texto diz que Ele, se eu lanço, eu estou nesse nível, eu quero esse nível para a minha vida, eu lancei sobre Ele. Pastor, então, espera aí. É assim agora a vida cristã? Pelo amor de Deus, eu estava estressado demais. Vai cair pão do céu, vai cair dinheiro na minha conta. Ai, que coisa boa. Não, querido, não é isso não. Se você estava entendendo assim, você não entendeu nada.
você vai fazer aquilo que está nas suas mãos para fazer. Mas sem estresse, sem preocupação. Eu já disse isso para você, ó, Mateus 5, 6 e 7. Os 3 capítulos. É a essência quase de toda a Bíblia. No 6, Jesus vai estar falando no contexto, dizendo para o povo que nem Salomão viveu como aqueles que ele está proporcionando viver nesse novo nível. E para viver esse novo nível, você e eu precisamos fazer o quê? Mateus 6,33, o que diz? Melhorou. Você viu? Mateus 6,33. Ah, pastor, o senhor tem quantos anos de crente? Não, querido, não é anos de crente. É prioridade no cristianismo. Eu priorizo coisas na minha vida que eu entendo que elas são importantes. Importantes não, são muito importantes. Eu já disse para você, eu leio um livro por mês. Se você me perguntar o que diz o livro que o senhor leu no mês passado, nem me lembro mais. Algumas coisas que foram conhecimentos secundários. Agora, quando eu paro para ler a palavra de Deus, eu desligo o meu celular, eu entro no meu quarto, eu falo primeiro com o Espírito Santo para que aquela palavra se torne verdade na minha vida, para que ela seja uma palavra viva na minha vida. Meditação. É esse tempo que você e eu precisamos. O que é meditar? Quando meditamos na palavra de Deus, damos liberdade para o Espírito Santo falar o nosso coração. Sabe quando você lê alguma coisa assim, você fala assim, caramba, pegou pesado comigo. Já aconteceu isso com você? Várias vezes, né? A palavra de Deus vai fazer ajuste. Você não fica falando assim, essa palavra é para o Gabriel. Deixa eu ligar agora para o Gabriel, meu amigão. Vou falar, Gabriel, li uma palavra agora, cara, tudo a ver com você. Sabe aquele evangeliquez que o crente diz assim, ó, quem tinha que estar no culto ontem, do pastor Marco lá pregando, era você? Não era não. Sou eu, é você mesmo que tinha que estar. Mas o evangeliquez fala a gente sempre repassar para o terceiro, né? Se o terceiro não estava, talvez ele esteja perdendo muita coisa. Mas se você está, é porque você e eu precisamos nos alinhar à palavra de Deus. Então, ó, medita nestas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso. Você quer progredir? Foi o que Paulo disse para Timóteo. O progresso está aí. E Deus vai conduzir você a esse progresso. E vai se manifestar na tua vida. Vão olhar para você. Ele está falando para quem? Sabe quem é esse rapaz aqui? É Timóteo. Pastor novinho na fé. 20 e poucos anos. Paulo está ensinando seu filho na fé, Timóteo. Acho que é a última agora. Não, tem mais uma. Uma outra disciplina é a adoração. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando, e não fizeram acerto, ó. Louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Adoração. Quem vive no novo nível está em alta na adoração. Canta salmos e canta o quê? Cânticos. Lembra que eu disse para você que você precisa orar em línguas? Isso vai fazer você ficar em alta. Pastor, não tenho vontade. Vontade está onde? No teu espírito ou na tua alma?
Fiz uma pergunta, vou perguntar de novo. A vontade está no teu espírito ou na tua alma? Na alma. Vontade é uma coisa que dá e passa. Se você for controlado pela sua alma, você vai ser governado pela carne, pelas obras da carne. A sua alma nunca vai dizer para você orar em línguas. Ok? Comunhão. Isso aqui tem um poder extraordinário. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam comunhão. É como óleo, koinonia, comunhão. É como óleo precioso que desce nesse lugar. Desce sobre a sua vida. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Na igreja, na comunhão, a cura, a libertação, a transformação, há coisas espirituais acontecendo na sua vida. Isso é uma coisa que eu queria motivar a igreja de Bangu. Você não tem noção como isso vai te abençoar. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Ah, eu vou servir como? Você pode servir como você serviu agora. Trazendo essa 1 tonelada de alimentos para uma instituição, mas você tem muito mais e pode fazer muito mais. Olha o que diz esse texto em Mateus. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será como esse, o que vos sirva, o que quiser ser o primeiro. É primeiro aqui, tá, gente? Tem um erro aqui. Será o servo, tal como o filho que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lembra o texto de Jesus lavando o pé dos discípulos? É isso aí. Jesus falou, vocês dizem que eu sou o Senhor e que eu sou o mestre. Só que eu estou pegando a toalha e lavando os pés de vocês. Para a gente hoje, isso não quer dizer nada. Mas sabe quem lavava o pé naquela época de Jesus? Alguém sabe? O menor escravo de uma casa. Era alguém que não tinha relevância nenhuma, humanamente falando. E aí Jesus entra e lava o pé de todos os discípulos. E os discípulos começam a dizer para ele, não, Senhor, não faça isso não. Aí Jesus diz a eles assim, ó, se eu não lavar os pés de vocês, vocês não terão comunhão comigo. Aí Pedro, né, sempre Pedrão, Senhor, me dá logo um banho. Lava logo tudo. Aí Jesus diz, não precisa não, Pedro. Só os teus pés. Aí você fala assim, né, que historinha sem graça, não entendi nada, parece uma anedota. Tem um porquê. Sabe qual era a vibe? Quando você andava nas ruas, eles tinham um roupão que vinha até aqui. Usavam uma sandália, como a havaiana que a gente usa hoje. Então só sujava os pés. O corpo estava protegido da poeira. O que espiritualmente isso quer dizer para você? Que no andar da sua vida, muitas sujeiras virão tentando grudar nos seus pés. E se você deixar essa sujeirinha entrar nos seus pés, vai virar uma crosta. E é por isso que muito crente velho está igual o profeta velho, paralisado. Eu não faço mais nada na igreja, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sirvo, eu fiz alguma coisa lá no Ministério de Louvor, reclamaram. Eu cantei no coral, reclamaram. Eu vim de uma igreja que todo mundo só queria me explorar. Desculpa, se te explorava é porque tu também, né? Não tinha vontade própria. Ninguém tem que te explorar numa igreja. Você tem que servir. E não é servir a homens. Você serve a homens, mas servindo a Deus. Não, a última igreja que eu fui, eu fiquei liso e totalmente endividado. Querido, essa igreja não foi o que Jesus pediu a você, para você ficar endividado, não.
Mas eu e você estamos aqui para servir a Deus. E você fazendo isso, você vai honrá-lo por tudo que somos graças a Ele. A gente vai caminhar nesse nível. Fala para o teu irmão, o cinto vai apertar. Você está disponível? Fala para ele, é para o teu bem. Tu vai para um nível melhor. Pode ficar de pé? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia? Amém. Senhor, eu quero mais te conhecer? Senhor, eu quero mais te conhecer. Nossos convidados, a sala está limpa já? Nossos convidados, cadê você? Vem aqui acompanhar nosso time maravilhoso de acolhimento. Eles querem dar para você uma lembrança, um presente em nome da família da fé. Querido, querida, antes da gente cantar essa canção, entenda uma coisa. Eu poderia ficar aqui dando somente mensagens motivacionais para você. Eu poderia e sei fazer isso, dar aqui nessa plataforma somente mensagens positivistas para você, de você sair daqui dando aleluia, glória a Deus. De vez em quando a gente dá essa mensagem também, porque a exortação é assim, ela precisa edificar, consolar, mas eu quero que você saia daqui comendo um mocotó hoje. Quem já comeu mocotó? Nem todo mundo, né? Nem todo mundo gosta, eu sei. Feijoada, quem já comeu? Vai melhorar um pouquinho. Melhorou, né? Comida brasileira. Você quando come uma feijoada, sem a cachaçinha, que você não precisa mais da cachaçinha, e quando você come uma rabada, você fica como? Primeiro toma um suadouro, né? E depois tu fica... Estou satisfeito. Pois é. Esse mocotó é para tu sair daqui hoje a 220. Dando aleluias e parando de reclamar. Pegou o salário essa semana, todo mundo já recebeu, né? Deu graças. Só agradeça. Senhor, eu te agradeço. Que fortuna o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu sei que o Senhor é poderoso para transformar esse dinheiro em muito mais do que ele é. Tu és o Deus que me surpreende. Quando você dá os 10% a ele, sabe o que você está dizendo para ele? Que você acredita que os outros 90% serão tremendamente abençoados. Malaquias diz, o gafanhoto migrador não chegará nos teus 90%. O cortador também não. O migrador também não. Nem praga nenhuma chegará. Por quê? Porque quando você entregou, pastor Joseph Prince me ensinou, através da minha esposa essa semana, dizendo o seguinte, né? Que os 90 que ficaram com você foram consagrados. Sabe por quem? Por Melquisedeque. Pastor, quem é Melquisedeque? Está na Bíblia. Você vai iniciar a história desse cara lá em Gênesis. Rei de Salém, Jerusalém, rei de justiça. Aí Hebreus diz, sem genealogia, sem início, sem fim, sem princípio, sem fim. Aí você fica assim, que loucura é essa? Aí você vai ao Apocalipse, ele é o alfa, ele é o ômega, ou seja, ele é o início, ele é o fim, ele é tudo. E aí Abraão, que não era nem Abraão ainda, era Abrão, quando venceu a guerra no resgate de Ló, se não me falha a memória, diz que os 5 reis que estavam com ele tinham pego os despojos, isso era normal. O que eu ganhei na guerra, levo para mim. E aí Abraão diz para eles o seguinte, ó, não quero nada de vocês, porque vocês não podem me abençoar.
O único que pode me abençoar é Deus. E aí ele encontra Melquisedeque. E aí ele entrega o seu dízimo a Melquisedeque, nosso pai na fé. E Melquisedeque, pelos estudos que eu já fiz, eu vejo nele uma teofania. O que é isso, pastor Marcos? É a manifestação de Cristo na antiga aliança. Abraão dizimou para o primeiro sacerdote que não foi levítico. Porque o crente que não quer dizimar, esses de mimimi, dizem que o dízimo é da lei. E a graça aboliu a lei. Só que por que você está falando de dinheiro, Marcos? Porque eu sei que dinheiro é muito importante para você. Então, se você quer que seu dinheiro vá para um novo nível, entregue. E ele poderia pedir a você o quê? Tudo. Porque se tudo é dele, ele poderia fazer para você e dizer o quê? Me dá o seu tudo. Ou faço melhor, me dá os seus 90, fica com 10. Deus poderia ter feito essa proposta para a gente, sim ou não? Ele é Deus, mas ele faz o oposto. Ele fala, não quero. Eu quero só provar a sua fidelidade. Quero só ver se você realmente é fiel. Só 10%. E eu vou abençoar todos os 90 que ficarão com você. Esses 10, você nem vai reparar que eles saíram da sua conta. Pensa nisso.